Jornal da Fã. Entrevista. Bom, gente, recebendo aqui nos estúdios com muita satisfação, querido amigo Maurício Lobo, doutor Maurício Lobo, que é especialista em direito canábico. Ele também, olha, foi a figura que mobilizou, movimentou, a gente acompanhou de forma exaustiva a elaboração da lei, né? Ele escreveu o texto e tudo mais da lei, que foi aprovada na Assembleia Legislativa para dar o direito ao tratamento, né, de pessoas com o tratamento com a cannabis. E foram muitos debates, a exaustão mesmo. E aí, finalmente, né, essa lei, depois de muita discussão, ela foi aprovada. A gente vai saber se está realmente a contento, né, o atendimento. Doutor Maurício, bom dia, muito obrigada por estar aqui conosco. Bom dia, Magna Santana. Bom dia para os seus ouvintes. Bom dia, e aqui eu quero mandar um abraço e reiterar meus sentimentos ao nosso querido amigo Narciso Machado, que está passando por esse momento extremamente delicado. Diga a você, Magna, que para mim é uma honra estar aqui olhando para você, a gente que já se conhece há alguns anos, já trabalhamos juntos, e poder estar aqui na Fã FM, uma rádio que tem uma amplitude em nosso estado, uma rádio que vem sendo conduzida por profissionais, uma equipe extremamente competente, mas acima de tudo, Magna, uma rádio que vem informando com informações seguras. Porque informação segura salva vidas. É verdade, viu? E aí no combate constante, suado de fake news, que é um problema muito sério da desinformação. A gente está aqui sempre com essa bandeira do cuidado com as informações. E doutor Maurício, uma das coisas que a gente queria para a gente começar esse bate-papo, surgiu aí essa questão da proibição ligada a uma ONG, que não seria, que eu gostaria até que você pudesse explicar um pouco melhor para a gente, porque aí está em redes sociais, mas às vezes a informação não é a correta, né? E isso prejuízo a preocupação com pacientes que já fazem o uso. O que aconteceu? O que está acontecendo? Então, Magna, existe uma associação, uma ONG aqui, que ela atua no apoio e ao acesso para pacientes que precisam fazer o uso da cannabis medicinal, cannabis terapêutica, explicando para o ouvinte, precisa fazer o uso de maconha como remédio. Desde 2021, essa ONG chamada Salvar, ela foi fundada, né, uma reunião de grupos de pacientes e familiares que tiveram a coragem de fazer algo que até então não acontecia no estado de Sergipe, que era plantar maconha para fins medicinais. Por quê? Porque nós sabemos que existe uma realidade, que é a realidade dos pacientes com epilepsia, né, com aquelas graves crises de convulsão, paciente que chega às vezes a ter 50, 80 convulsões no dia, pacientes com autismo, aqueles pacientes que têm surto psicótico, né, pacientes autistas que se autolesionam, né, pacientes com Alzheimer, por exemplo, minha mãe tem Alzheimer, minha mãe é paciente, né, terapêutica de cannabis, pacientes com Parkinson, pacientes com câncer em estado paliativo, né, pacientes com depressão, pacientes com ansiedade, que precisam fazer o uso dessa medicação, mas que não têm condições de comprar esse remédio na farmácia a um custo de R$ 1.500, em média. Então essa ONG ela se reuniu, começou a plantar, produzir no estado de Sergipe e atendeu os associados por um preço de R$ 220. É uma diferença gritante. Muito grande. Essa ONG ela buscou uma autorização na Justiça Federal e conseguiu no ano de 2023 um salvo-conduto para poder atuar. E é importante deixar muito claro que essa decisão foi uma decisão extremamente humanitária da segunda vara, né, da Justiça Federal daqui de Sergipe, uma decisão que veio no viés de atendimento da saúde pública, uma decisão extremamente inédita no Brasil, mas, acima de tudo, uma decisão extremamente vanguardista para o estado de Sergipe. Acontece que no meio do caminho dessa ONG, que veio se organizando,
veio ampliando o seu cultivo, e é importante deixar muito claro aqui para os seus ouvintes que a gente não tem conivência, né, com desvio de função, e a gente não concorda com aquelas pessoas que possam ser usadas a instituição para outras finalidades. Mas essa instituição ela veio trabalhando a pauta no estado de Sergipe e hoje ela possui quase 1.000 pacientes. No final do ano, essa ONG ela teve um problema interno na sua diretoria por conta de ela ter chegado a um patamar grande e começou uma guerra de poder. E culminou no afastamento de um dos diretores dessa ONG. Esse diretor, não satisfeito por ter sido afastado, ele procurou as autoridades policiais, tirou prints de celulares, escolheu as conversas que eram mais convenientes e foi na polícia e fez um boletim de ocorrência contra esse dirigente e colaboradores da Salvar. É importante dizer que Sergipe, Magna, ele tem uma experiência que a nossa polícia é uma polícia que tem respeitabilidade no Brasil. Por que isso, doutor Maurício? Porque você vê, por exemplo, vários crimes aqui não conseguem ocupar o espaço em Sergipe. Como dizia até o governador, aqui bandido não se cria. Aqui bandido não se cria. Marcelo Deado. Mas, infelizmente, nesse caso da Salvar, toda uma ação policial foi baseada apenas em prints de celulares, né? E na denúncia. E a gente não pode aceitar, tecnicamente, eu não sou advogado da Salvar, mas estou apoiando a causa, até porque a causa eu me dedico desde 2019, mas foi feita uma ação policial, mesmo a gente acompanhando o dirigente da Salvar no DENARC, mesmo a gente acompanhando o dirigente junto ao Ministério Público, que poderia ter sido conduzido de outra forma, se fosse dada a oportunidade, Magna, de as pessoas serem ouvidas. Então, lógico que uma associação que trata de cannabis, de maconha, é lógico que o Estado, quando eu falo Estado, a polícia, vai dizer que é tráfico de drogas. E assim, é importante deixar muito claro que a gente não está dizendo que é ruim a polícia investigar e a polícia intervir. Sim. Mas veja, por trás dessas pessoas existe uma ação que atende 1.000 pacientes. Então, a polícia fez uma ação, prendeu 5 dirigentes, 5 pessoas da associação, e a associação hoje está com seu quadro técnico preso. O cultivo está em risco. Por que o cultivo está em risco? Porque foi pego agora uma praga, um fungo que vem devastando. A associação ela não tem recurso para poder fazer investimento. O que é isso? Como é uma associação de cannabis que não está regulamentada no Brasil, você não consegue chegar no banco e pedir uma linha de crédito. Então, ela precisa pegar o cultivo dela, transformar em remédio, vender e reinvestir. E o que acontece hoje é que essas plantas hoje que estão maduras, e as pessoas que estão escutando precisam compreender que maconha é uma planta e ela tem uma flor que é um fruto. E esse fruto é igual a uma manga, uma goiaba, uma banana, que se você não tirar do pé no momento certo, ela vai apodrecer, as pragas vão destruir. E se destrói esse cultivo, os pacientes, Magna, vão ficar sem remédio. E pelo que você disse, em torno de 1.000 pacientes. Só de Sergipe, Magna, só de Sergipe. E esses pacientes são pacientes que em sua classe média. Sabe, se esses 1.000 pacientes da Salvar hoje fossem ser atendidos pela política pública que foi instituída aqui em Sergipe, uma lei que eu escrevi, se hoje o Estado fosse assumir essa despesa, o custo era de 40 milhões de reais ao ano. Então isso é importante deixar muito claro. Agora, pior do que a questão financeira é a questão dos pacientes que vão perder seu tratamento. Porque não é só você pegar um óleo da associação e substituir. A cannabis é extremamente individualizada. O paciente já se adaptou com o óleo daquela planta. Se você traz de outra associação, ele vai ter um tempo para se adaptar. Aí eu lhe pergunto, como é que fica um paciente com epilepsia que tem 80 convulsões em um ano? Como é que fica agora a mãe, o pai, na iminência de ver que o remédio está terminando e não vai ter mais acesso?
Como é que fica na iminência o paciente com câncer, em quimioterapia, em rádio, que parou, né, que voltou a comer, que voltou a dormir, que tirou a ansiedade? Como é que ele vai sobreviver agora sabendo que o remédio ele não vai ter mais acesso? Como é que fica um paciente com fibromialgia? E esse mês é o mês da conscientização e sensibilização da fibromialgia, que tem uma dor na alma, uma dor que a gente não tem noção do que é essa dor. Como é que ele fica agora também com mais uma preocupação? Então, a gente está aqui hoje defendendo uma causa, uma ideia que é humanitária. A gente está buscando sensibilizar, e esse é o meu papel, eu venho fazendo desde 2019, é sensibilizar a sociedade sergipana para que olhe para a cannabis medicinal não como uma droga destrutiva. Até porque, veja, Magna, a lei que trata da política antidrogas no Brasil, no artigo 2º, parágrafo único, ele diz que plantar maconha para fins medicinais não é crime. E o Estado hoje, quando eu falo Estado, é a União, até hoje nunca regulamentou essa lei. E as pessoas ficam no limbo, as pessoas ficam excluídas, ficam à margem. E quando a gente olha para o mundo, a gente vê que todo mundo já regulamentou. Magna. A gente percebe muito, Maurício, me perdoe te interromper, mas e esse é um debate, como você disse, não é de agora, é de muito tempo, vem acompanhando a sua luta, de outros profissionais também, nesse sentido, doutor Pedro também, Pedro Melo, enfim, já deu entrevista aqui pra gente, tanto no programa de saúde, mas até aqui mesmo no Jornal da Fã, enfim, e tantos outros que vocês já trouxeram, inclusive nas audiências que estavam discutindo a lei, né, na Assembleia Legislativa. Então, mas existe muito preconceito, muito desconhecimento, né, do que realmente é. E aí se pensa na cannabis como realmente só a maconha, que é aquele estigma pesado da droga, né, e que não vai se ter controle disso, e que de repente essas pessoas vão estar aí se aproveitando da situação. E aí agora a gente tem observado que com esse fato, né, com essa prisão dessas pessoas, você acha, quer dizer, com isso acabou reforçando mais ainda, né, esse preconceito, né? Olha, Magna, você foi cirúrgica, né? As pessoas que não têm informação, que se revestem da ignorância, e quando vê uma ação dessa, elas agora criam força. Mas o mundo inteiro já entendeu que cannabis não é um problema de segurança pública. Maconha não é um problema de segurança pública, é um problema de saúde pública e de educação. Na década de 90, as pessoas viajavam de avião fumando. Se fosse a década de 90, alguém poderia estar dentro do estúdio aqui fumando tabaco. A educação mostrou que 50% dessas pessoas não consomem mais tabaco. Só para você ter ideia, ontem o Departamento Antidrogas dos Estados Unidos e o presidente Biden anunciou que a maconha foi reclassificada da lista 1, que era uma droga extremamente perigosa, segundo, né, a lista, para a lista 3. Seria um remédio controlado que você precisaria ter uma prescrição médica. O mundo já vem debatendo. O que a gente precisa, Magna, hoje no estado de Sergipe, no Brasil, é que o debate da maconha ela seja um debate fundamentado no Estado democrático de direito. E quando a gente olha para o Estado, a gente entende que o Estado ele é laico. A gente não pode aceitar que um parlamento, um congresso, venha debater a criminalização das drogas com viés político e ideológico, deixando de lado uma coisa que é fundamental hoje para os pacientes, que é a cannabis medicinal, que é um produto hoje que atende mais de 30 doenças, que tem comprovação científica. A gente olha para os Estados Unidos, Magna, são 50 estados, 23 já liberou geral a cannabis, a maconha. 14 ele liberou para o uso medicinal. 7 apenas CBD e 6 ainda está restrito. Mas ontem o presidente Biden deu um avanço. O que a gente precisa em Sergipe hoje, nesse momento, é salvar. Porque, independente das pessoas, existe uma instituição que atende pacientes, que atende crianças,
que atende adultos, que atende idosos, que atende pessoas que estão no estado terminal da vida. Nós temos pacientes que estão sendo atendidos pela Salvar em estados paliativos. E é muito assim angustiante a via crucis dessas pessoas de ir dormir na incerteza de amanhã não ter o seu remédio. E aí agora o Estado ele precisa olhar, quando eu falo Estado, é o Estado dos seus 3 poderes. Nós precisamos que a Assembleia Legislativa, os deputados, tenham a coragem de assumir essa bandeira e defender as pessoas que precisam. E o que a gente disse, eu acho que enquanto a gente continuar com a questão do preconceito muito persistente pelo fato do desconhecimento, né? Porque isso é uma coisa que isso já vem de décadas, né? Mas o cultivo e o uso é milenar. Né? E os benefícios também. Aí quando se descobre que por trás tem uma guerra de laboratórios, tem uma série de coisas que as pessoas comecem a entender o que é que está por trás disso, e não simplesmente acusar, estigmatizar, ou falar assim, olha, é maconheiro, é isso e aquilo. Enfim, olha, você está usando a cannabis, gente, é o lado científico. Conheça primeiro, não caia nas fake news, entenda e veja o benefício das pessoas. Eu vi os depoimentos, vi os casos de pessoas que fazem uso e os efeitos e os resultados. Então a gente fica imaginando nas consequências, não que haja a sabedoria e o equilíbrio na hora dessa análise de uma decisão como essa. Puna quem tiver que punir, quem de repente desviou de conduta, né? Que a gente não está aqui para passar pano nem mão na cabeça de ninguém. Se alguém fez errado, que puna, que fez alguma coisa indevida, que puna, né? Que pague por isso. Mas não essas mais de 1.000 pessoas, em torno de 1.000 pessoas que fazem uso desses medicamentos com resultados. Isso é uma discussão mundial. A gente tem acompanhado isso, é mundial. Né? Então, enfim, é preocupante quando a gente vê esse tipo de coisa acontecer. Olha, tem aqui até uma mensagem do Dienes, eu mando um abraço para ele, mando um abraço para você também. O Dienes Celestino diz aqui: bom dia, Magna, município de Aracaju, uma lei similar de autoria dos vereadores Bittencourt e Isaac também foi aprovada. E abraço ao meu contemporâneo de ginásio do doutor Maurício Lobo. Então, quer dizer, a Câmara de Vereadores de Aracaju também já passou também nessa discussão, né? Magna, não só a Câmara de Vereadores de Aracaju, através do professor Bittencourt e também do vereador Isaac, mas também a São Cristóvão, o vereador Tiago Correia tem uma lei similar. Nossa Senhora do Socorro, o vereador Tiago Azevedo, outro Tiago, também tem uma lei similar. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer é que a pauta da cannabis ela precisa sair das páginas policiais e ela precisa ir para as páginas da saúde pública. Porque nós estamos vivendo a iminência de uma calamidade pública em saúde em Sergipe e isso é extremamente preocupante. Isso precisa ir para a pauta e aqui eu quero agradecer o compromisso da FAM-FM, quero agradecer a você, quero agradecer a Narciso, a direção da rádio, a sua equipe, de poder estar abordando esse tema. Por quê? Porque vocês estão mostrando que vocês estão antenados com a realidade, não só de Sergipe, mas também do Brasil. Magna, hoje nós temos um ministro do STJ, Rogério Schietti, que ele vai fazer palestra no Brasil e no mundo com a folha da cannabis. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é um sinal para que o Brasil, as autoridades possam rever e, acima de tudo, Magna, a população precisa cobrar dos políticos um posicionamento para regulamentar. É importante que o PL 399 de 2015 ele seja regulamentado, porque enquanto isso não for regulamentado, as pessoas vão ficar sendo criminalizadas. Sim. E nós vamos ficar no atraso, porque cannabis não é só um benefício em relação à saúde pública. Hoje, essa planta também ela é importante para a nossa economia, para a geração de emprego e renda. É uma marcha, deixa eu ver daqui, o pessoal está mandando aqui para mim, tá? Aqui no grupo que nos acompanha, mandar um abraço ao pessoal da confraria, tá? Aqui falando de uma marcha, deixa eu ver, mandaram eu perdi aqui. A marcha da maconha está marcada dia 26 e até houve um pronunciamento do vereador, andar aqui do vereador Diego, né, contrário. Deixa eu mandar aqui primeiro, que está no YouTube nos acompanhando, Juarez Lima de Lagarto, Juarez de Lagarto. Um abraço, meu querido,
Obrigada pelo carinho da audiência também nos acompanhando aqui pelo YouTube. Essa marcha, você tem informações? Está acompanhando? O que vai acontecer? Veja, eu acompanho pelas redes sociais, eu sei que vai acontecer, acho que é domingo, né? Não, está marcado dia 26, me parece, eu não sei. É no outro domingo, né? eu acho que é na Orla, lá na pista de skate. A Marcha da Maconha é uma ação que acontece no Brasil para buscar sensibilizar, né, o Estado, os poderes, pela descriminalização da maconha no Brasil. O que isso acontece? Acontece que a pauta da maconha no Brasil e no mundo é a pauta da política antidrogas. E nós sabemos que a política, a guerra antidrogas, nós já perdemos. Infelizmente, hoje, a falta de coragem dos políticos de enfrentar essa pauta faz com que pessoas inocentes estejam morrendo. A pauta das drogas no Brasil, ela precisa ter o viés da saúde e da educação. Eu disse aqui no início, antigamente as pessoas usavam cigarro de tabaco, fumavam dentro de avião. E a educação fez com que as pessoas hoje se sintam constrangidas em consumir em locais fechados. Então isso reduziu o consumo em 50%. O que não aconteceu, infelizmente, com álcool. Diariamente a gente vê pessoas usando álcool e cometendo acidente de trânsito, brigas em bares. Mas o Estado só acha que as drogas que são ruins são as drogas ilícitas. Todas as drogas são ruins. O açúcar, Magna, ele é ruim. Sim. Porque é uma droga. E a gente não vê uma política de debate. O consumo indiscriminado de medicações. O Brasil, ele é campeão mundial de consumo de Rivotril, de Zolpidem. E hoje a gente sabe que as pessoas estão usando esses remédios para outros fins. Olha, a gente precisa fortalecer a saúde pública, os CAPs. A gente olha para Sergipe só tem CAPs em 32 municípios. Como é que o pobre vai ter acesso a um psicólogo, a um psiquiatra e fazer um tratamento de saúde? Então, a mesma forma que o vereador Diego teve a coragem de ser contra a Marcha da Maconha, ele precisa ter a coragem de cobrar equipamentos de saúde pública para cuidar das pessoas. E ele precisa esquecer o debate fundamentalista. Ele precisa pegar a Constituição e ler que o Estado ele é laico. O Estado precisa cuidar das pessoas. É dever do Estado cuidar das pessoas. Cabe ao Estado esse papel. E cabe ao parlamentar ele se equalizar, se ficar em sintonia com a realidade do nosso povo. O encarceramento em massa hoje dentro das prisões, Magna, só está quem? As pessoas de origem pretas, pobres e periféricas. O jovem que é pego no condomínio de luxo, ele é classificado como usuário. Mas o jovem que é pego no Bugio, no Santa Maria, no Siqueira Campos, ele é traficante. Não tem um parâmetro. O parlamento pode ter um papel fundamental, desde que possa ser aprofundado com estudos. Deixe que a ciência, as pessoas que têm qualificação técnica falar. E se a pessoa que tem um viés político ideológico, pratique na igreja. É preciso cobrar do Estado maturidade. Verdade. Bom, doutor Maurício Lobo, muito obrigada por participar aqui do nosso programa. Tá? Esse é um debate realmente muito importante, é uma discussão que aí é praticamente um programa inteiro, mas a gente está sempre buscando espaço para estar abordando esse assunto, estimulando que haja principalmente a discussão, que as pessoas estejam abertas a um debate, né, livre de preconceitos e discriminação, de você já ir, né, na criminalização nesse sentido, mas um olhar diferenciado, e a gente quer sempre proporcionar isso aqui no nosso Jornal da Fã. Quero lhe agradecer, parabenizar por sua luta, não é de agora, e vejo o quanto, porque você atende e acolhe também, vê essas pessoas. Se você não sabe, eu vi depoimentos de pessoas realmente que quando viram que começaram um tratamento, a mudança nisso. Isso, matérias de Fantástico, na rede nacional, em outros países, é impressionante. Gente. Pare, procure até no Google agora informações sérias e corretas. Você vai ver esses depoimentos e a vida como mudou. Então, a preocupação realmente do que pode acontecer com essa suspensão, que a Justiça Federal aí tome logo uma decisão, enfim, que analise de uma forma mais sensível. Quero lhe agradecer e te desejar um bom dia e parabéns por essa luta. Magna, muito obrigado. Eu fico muito contente por esse espaço. Gostaria de pedir novamente ao Estado,
aos poderes constituintes, ao Tribunal de Justiça, a maior sensibilidade para a causa da cannabis Sergipe. O povo sergipano precisa salvar, porque ela tem uma missão a cumprir, que é salvar a vida desses pacientes que hoje precisam de forma imprescindível dessa medicação. Bom dia para você e para os seus ouvintes. Muito obrigada, bom dia.